Na aula passada, nós estudamos sobre o versículo 12 do capítulo 1 de Tiago. E nós aprendemos ali, diante do estudo gramatical e contextual, que Tiago está falando ainda de provações e como essas provações irão nos fornecer uma recompensa no final, se passarmos por ela sendo aprovados. Nós aprendemos ali que Tiago ele menciona a coroa e estudamos um pouco sobre o genitivo epesegético, ou seja, coroa que é a vida. A coroa ali nada mais é então que um símbolo, um significado para a vida eterna que seremos recompensados no final dessa vida. E Tiago ele é muito enfático sobre isso, porque em meio às perseguições que aqueles irmãos estavam sofrendo, Tiago ele os encoraja, dizendo que qualquer sofrimento que possamos passar nessa vida, nada se compara com a glória futura. E nós estamos trabalhando em Tiago desde ali o versículo 1, na qual Tiago ele vai fazer uma autocristologia, entendendo ali que o Senhor Jesus é Deus. Nós aprendemos que nós precisamos ler a carta de Tiago nessa perspectiva. E no versículo 2 ele começa a trabalhar com as questões da aprovação, em que a prova da fé produz perseverança. Aprendemos todas essas questões de que as provações na vida do cristão, quando ele passa da maneira correta, considerando motivo de grande alegria, ele se torna um cristão mais maduro e ele vai em direção à perfeição que será consumada escatologicamente. Nós vimos que Tiago também trabalha com a questão da sabedoria e ele fala que nós podemos pedir sabedoria a Deus. Vimos que os intérpretes aqui eles enfatizam características diferentes. Alguns vão falar da integridade, Douglas Moo fala da integridade de Deus, Craig Blomberg ele enfatiza a questão que Deus dá sabedoria sem hesitação, e o McCartney traduz ali como generosidade. Deus ele é generoso e por isso ele nos dá sabedoria. Mas o fato é que Tiago ele nos encoraja a pedir sabedoria a Deus com fé. E ele, ao mesmo tempo, contrasta essa pessoa que pede sabedoria com fé com a pessoa que duvida. Aprendemos que essa pessoa que duvida, ela duvida do caráter de Deus. Ela é instável. Tiago compara com a onda do mar, que nunca tem a mesma textura, nunca tem a mesma altura. Essa pessoa está sempre se desviando, nunca possui uma fé genuína em Deus, mas ela é como se ela tivesse uma dupla alma, uma dupla mente. E vimos que essa pessoa, ao mesmo tempo que ela busca a sabedoria de Deus, ela busca a sabedoria do mundo, e Tiago ele é muito claro e enfático que essa pessoa não consegue obter nenhuma sabedoria de Deus. E Tiago então estabelece esse alerta para nós. Ao mesmo tempo, no decorrer dos versículos, nós vimos ali que Tiago também ele vai falar sobre o pobre e o rico. Partimos do pressuposto que ambos ali se tratam de cristãos, mas Tiago trabalha em perspectivas diferentes. Aqueles pobres, economicamente falando, eles tinham que olhar para a vida deles e lembrar de uma esperança que será consumada no fim dos tempos. Uma esperança que será consumada em Cristo. E Tiago mostra como essa vida passa rápido. Que nós não devemos nos apegar nos sofrimentos e em nada dessa vida. E Tiago ele alerta os ricos exatamente nisso. Que se os ricos depositarem sua fé nas riquezas, eles serão frustrados. Tiago ele encoraja os ricos a olharem não para suas riquezas como uma fonte de salvação ou como uma fonte de eternidade, mas olharem para Cristo, porque esses ricos eles passarão como a flor do campo. É rápido, a vida passa rápido, as coisas desse mundo passam rápido. Hoje nós estamos respirando, amanhã já não estaremos mais, a nossa geração logo passará. Tiago ele é muito enfático em relação a isso, mas há uma vida depois de tudo isso. E ele estabelece então um padrão de esperança para aqueles homens, que não importam as perseguições, as provações, e Tiago estabelece ali que viriam provações na nossa vida e que essas provações, Tiago não coloca um tempo nelas. Então pode ser que nós passemos por provas a vida inteira, mas que nada disso pode se comparar a essa esperança escatológica. Então é nesse contexto que nós estamos, contextos de provações, de sofrimentos, mas de esperança em Cristo. E podemos passar por essas provações, por mais difíceis que sejam, da maneira correta, estando em Cristo. Então é esse contexto que nós estamos agora. Eu estava trabalhando aqui com 3 comentários, o do Douglas Moo, o do Craig Blomberg e o do McCartney. Mas eu decidi trazer esse comentário aqui do William Vernon. É um comentário extremamente técnico. Quem não sabe grego provavelmente não entenderá. Vocês podem perceber que também que os comentários são em inglês.
nós temos pouquíssimas traduções. Isso é um motivo de grande tristeza da minha parte, porque além de nós termos poucas traduções, nós não temos hoje nenhum brasileiro que tenha um comentário exegético. Eu acredito que nós temos pessoas capazes, mas parece que os cristãos aqui no Brasil não entenderam ainda a importância de estudar a Bíblia. Por isso as editoras não trazem muitas traduções e nem brasileiros escrevem comentários exegéticos, para a nossa grande tristeza. Mas enfim, eu espero que com esses vídeos eu possa motivar vocês a estudarem mais a Bíblia, a irem para os textos, entender as complexidades do texto e passar a aprender o que o texto diz. Essa é a minha luta aqui por meio desses vídeos e eu espero que vocês sejam motivados a isso. Então, vou trazer aqui também as ideias do William Verne e vamos lá, porque nós vamos adentrar agora o versículo 13. E nós vamos comentar aqui um pouco sobre essa mudança das provações para as tentações. É isso que acontece aqui agora no versículo 13. Nós estávamos falando de provação. Provação é Deus que prova seu povo. Mas agora há um contexto de tentações e a gente vai aprender sobre isso. Versículo 13 está escrito: Mi dis pirazomenos legeto hote apotheu pirazome. Rogar theosa pirastos estin kakon, pirazis e aftoso vena. Então, a primeira questão aqui que os comentaristas eles trazem é que há uma mudança, né? O Craig Blomberg ele vai falar aqui que esse verso introduz uma mudança nos tópicos de provação para tentações. Então todos os comentaristas eles concordam com essa transição. Inclusive o William Verne aqui vai mostrar vários versículos vários contextos lá no Antigo Testamento que mostram que Deus ele prova seu povo. O Douglas Moore aqui também vai trazer vários textos que mostram isso, como Deus ele prova o seu povo, a fim de refinar o caráter do povo, a fim de refinar a fé do povo. E, ao mesmo tempo, o Moore ele traz aqui uma questão interessante, junto com o Verne, de que essas provações, elas não são tentações, porém elas podem se tornar uma tentação. Lembram-se daquela questão que eu falei, existe uma maneira correta de se passar pela provação, mas no meio dessas provações nós podemos ser tentados. Existem dois tipos de tentações, né? Eu vou explicar melhor isso mais à frente. A tentação que é interna, que é o contexto aqui de Tiago, e a tentação que é externa. Eu vou explicar esses termos mais à frente, mas é só para já situar vocês que nós vamos aprender sobre isso. Então, agora há essa transição. A tradução da NVI desse versículo diz: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E a ideia aqui é descobrir essas complexidades. A primeira palavra que eu queria discutir com vocês é apirastos, que é essa palavrinha aqui, que é alvo de perspectivas diferentes da tradução. Essa palavra aqui, apirastos, é a tradução de não pode ser tentado. Então, apirastos, aqui a tradução da NVI, a tradução da A21 vai traduzi-la por não pode ser tentado. Vamos aqui ver a ideia. Eu trouxe aqui o significado lexical lá na BDAG. Trouxe aqui também um texto do Verne sobre isso. Trouxe aqui também as perspectivas dos comentaristas. E trouxe aqui a ideia de Daniel Wallace sobre o genitivo kakon, né, que é mal, que significa mal. Então vamos lá aprender aqui. Primeiro eu quero ir para o comentário do Verne. A gente vai fazendo essas transições. Porque ele parte aqui do pressuposto que... primeiro, essa palavra ela não é encontrada no Novo Testamento nem na Septuaginta. Então, o único lugar que essa palavra é achada é aqui no livro de Tiago, exatamente nesse versículo. A gente costuma chamar palavras assim de rapax legomena. Aqui o Werner traz a tradução da Vulgata. A Vulgata entende essa expressão, né, como uma expressão ativa. Só que nós vamos ver que ela não se trata de uma expressão ativa. Tá? O que é ativo, né, gente? Ativo é aquilo que o sujeito pratica. Então, quando a gente fala de uma voz ativa, geralmente está ligado com o sujeito praticando aquela ação. Então, a frase aqui não tem a ideia de ativo, mas de passivo. Tá? Nós vamos ver o porquê isso. Explicando aqui a ideia da palavra, o Werner ele vai dizer que ela tem uma força verbal adjetiva, né? A pirastos se trata de um adjetivo e ela tem essa força verbal justamente por conta de sua terminação. Ele argumenta que palavras que terminam com essa terminação, elas podem expressar
algo no sentido de possibilidade. Por que isso é importante? Olha para você ver o estudo, como que é profundo para a gente chegar em um entendimento do que a palavra significa. Vamos lá. E aí ele fala que há nessa palavra aqui também um alfa privativo. Olha aqui o alfa privativo. Esse alfa privativo, ele dá a ideia de algo negativo. Então, por isso que as traduções usam não, né? Não pode ser tentado. Esse não tem nenhuma palavra aqui no texto relacionada a não, literalmente. Mas o alfa privativo aqui, nessa palavra, ela tem essa conotação. O Werner, ele explica isso. Beleza? Então, antes da gente entender aqui o genitivo, nós vamos entender agora a ideia dos autores. Diante dessa palavra, então, Douglas Moo, Blumberg, o McCartney, inclusive aqui o Werner, eles entendem que apirastos significa algo voltado a essa impossibilidade. Ou seja, não é possível tentar a Deus. Ou seja, é incapaz, né? Deus é incapaz de ser tentado. Então, a primeira ideia dessa palavra é isso. Por quê? Contra aqui o Davids e o Hort. O Davids, e eu vou deixar os livros na descrição, o Davids entende que essa palavra não está no sentido de Deus não pode ser tentado pelo mal, mas está no sentido de que Deus não deve ser tentado pelo mal. O Hort entende que essa palavra indica inexperiência, ou seja, Deus é inexperiente em relação à tentação, por isso ele não tenta. Mas eu discordo desses dois autores aqui em relação a isso, porque tudo indica que o significado da palavra aqui ele deve estar sujeito, como o próprio Werner coloca, à expressão ativa depois dessa frase. Vamos lá, é difícil compreender, gente, mas eu quero que vocês tentem me acompanhar aqui. Eu falei do sentido passivo, certo? O léxico BDAG, ele diz aqui que certamente a ideia dessa palavra é passiva. Então, eu expliquei o que é um sentido ativo. O sentido ativo é quando o sujeito ele pratica a ação. Ok? Sentido passivo é quando o sujeito ele recebe a ação. Por isso que nós traduzimos aqui a palavra voltado para Deus. Ou seja, Deus é incapaz de ser tentado. Ou seja, Deus é o sujeito ali que é incapaz de receber a tentação. Beleza? Por isso Deus ali é passivo. Porque a próxima expressão ela está no sentido ativo. Ou seja, Deus é incapaz, né? Aqui, ó, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. E a ninguém tenta tem uma conotação ativa de Deus agora sendo o sujeito que não tenta ninguém. Beleza? E por isso o léxico BDAG, então, ele diz que a ideia de apirastos aqui é essa. Deus não pode ser tentado para fazer o mal, ou a fazer o mal. As nossas traduções, NVI, A21, NTLH, NVT, ARA e NA, entendem que a ideia é essa. Deus não pode ser tentado pelo mal. Deus é incapaz de ser tentado pelo mal. Depois dessa palavra, há um genitivo aqui, ó. Kakon. Nós estudamos na aula passada o genitivo epesegético. O Wallace aqui entende que o genitivo aqui é de meio, certo? Olha lá, o substantivo genitivo indica os meios ou instrumentalidade pela qual a ação do verbo, implícito no substantivo parcial adjetivo, ou explícito no verbo, é cumprida. Qual que é a ideia aqui, gente? A própria frase aqui, ó, rogar theos apirastos est in kakon. Aqui nós temos o adjetivo, beleza? Apirastos, ou apirastos. Aqui o acento aqui é para dar fluidez na fonética. Mas o acento correto é aqui mesmo. Essen vem do verbo emi, né, significa ser ou estar. Aqui a terceira pessoa singular é. Aqui kakon é o genitivo que a gente está estudando, genitivo de meio. Então o Wallace está falando aqui que o substantivo genitivo, que é esse, ele indica os meios de instrumentalidade pela qual a ação do verbo, ou seja, aqui eu tenho o verbo, mas a ação do verbo está implícito no adjetivo, certo? É tentado. Então essa é a ideia. No caso aqui o não, né? Não é tentado. Então, literalmente, ficaria assim. Aqui estão algumas chaves para a identificação de um genitivo de meio. O próprio Wallace explica que esse genitivo é raro.
Mas a ideia aqui seria essa, ó, pois Deus não é tentado pelo mal. Por isso, né, traduzido aqui, pelo mal. E não, Deus não é tentado do mal, enfim, as possibilidades de traduções, que o Wallace, então, entende que a tradução correta é essa. Então, basicamente, recapitulando aqui, a ideia do versículo, quando Tiago diz, voltando aqui à NVI, quando alguém for tentado, certo? Não deve dizer, estou sendo tentado por Deus. O pois aqui, explicando, né, por que a gente não deve dizer que somos tentados por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, que é a palavra que a gente acabou de estudar, que é o seu significado. E a ninguém tenta. Essa, então, é a ideia da palavra. Aqui, né, continuando a explicação dessa palavra, portanto, Mu, ele conclui que nenhuma alternativa é preferível à interpretação tradicional. A interpretação tradicional é exatamente essa, que Deus ele não pode, Deus é incapaz de ser tentado pelo mal. E, portanto, essa seria a ideia que o McCartney também ele traz essa mesma ideia de Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, como o Craig Blomberg ele fala aqui, se vocês quiserem pausar e ler, ele diz que não é que Tiago esteja dizendo que Deus ele não pode provar o seu povo, mas que Deus não é a raiz da tentação do seu povo. Então, quando nós formos tentados, de modo algum, nós devemos dizer que nós estamos sendo tentados por Deus. Isso é muito importante a gente entender, porque atribuir a tentação a Deus é ir contrário ao caráter de Deus, é entrar naquelas questões das dúvidas, né? Duvidar do próprio caráter de Deus. O Vernon ele vai trazer uma questão interessante aqui sobre o diabo, Satanás, o diabo. Todos os comentaristas aqui, gente, concordam que Tiago ele está enfatizando o nosso coração. Certo? Tiago ele está deixando muito claro que o proceder das tentações vem de nós. E isso vai ficar muito nítido nesses versículos. Mas o Vernon ele fala aqui que nós não devemos subestimar Satanás. Isso é importante porque a gente não deve cair nem em um extremo nem no outro. Eu costumo dizer que durante as tentações há um pano de fundo. Um pano de fundo em que Satanás está agindo. De fato, o proceder do mal vem do nosso coração. Mas é como se o papel do diabo ali fosse aumentar o nível dessas tentações. Fosse colocar ainda mais desejos às nossas frentes. Portanto, a ideia de potencializando essas tentações. Então, basicamente, eu quero que vocês olhem para essas tentações. Primeiro, elas surgem do nosso coração. Segundo, há um pano de fundo diabólico ao redor dessas tentações acontecendo. Então, esse é o olhar que nós devemos ter até agora. É interessante, o McCartney que ele traz o contexto de Adão, né? Quando Adão ele come do fruto e quando Deus vem questioná-lo o que havia acontecido, Adão ele culpa a Deus, porque ele diz: a mulher que tu me destes, me fizeste fazer isso, né? Então olha que interessante, Adão aqui ele é o exemplo a não ser seguido. Ele atribui a tentação e ele culpa a Deus pela sua queda. Eclesiástico, que é um livro apócrifo, lá no capítulo 15, versículo 11 e 12, diz: não digas, é por causa de Deus que ela, a sabedoria, me falta. Pois cabe a ti não fazer o que ele abomina. Não digas, foi ele que me transviou, pois que Deus não necessita dos pecadores. Então, percebam como essas ideias aqui são bem claras. Portanto, gente, recapitulando, resumindo aqui o que Tiago está falando. Então, Tiago abre a carta fazendo essa transição entre provações e tentações. A tentação agora, Tiago ele quer enfatizar que elas não procedem de Deus. Isso precisa ficar muito claro para nós. Entendemos que Deus ele prova o seu povo. Como o Moore, ele argumenta, o Vernon também, dizendo que no decorrer dessas provações acontece de sermos tentados. Chegamos até aqui explicando essas palavras, a pírastosis e todo o contexto. Eu vou parar por aqui e na próxima aula nós vamos continuar o versículo 14 e 15, porque a gente vai adentrar nas questões práticas aí, das tentações. E para o vídeo
não ficar muito longo, eu vou dividir em 2 aulas. E eu peço, né, se vocês não entenderam essa aula, assistam de novo, porque eu estou adicionando mais um comentário. As aulas vão ficar mais difíceis, mas essa é a ideia. Eu quero demonstrar que o estudo bíblico é um estudo sério. Eu estou demonstrando aqui para vocês que não é simplesmente um achismo. Há estudos sérios do que os textos significam. Demanda muito tempo de leitura, para de fato tentarmos compreender aqui o que os textos dizem. Mas eu peço que não desistam, principalmente os professores, aqueles que ensinam. Continuem. Essas aulas serão muito importantes para vocês entenderem as complexidades do texto e para vocês serem motivados de alguma forma, aqueles que estão desmotivados, a estudarem realmente a Bíblia, a se interessarem pelos estudos da Bíblia e a fornecer um conhecimento profundo para os nossos irmãos. As tentações aqui é algo muito sério na vida do crente. E essas tentações, elas causaram a queda de muitos. E nós vamos adentrar profundamente sobre essas tentações que Tiago está falando aqui. Mas nós vamos continuar então na próxima aula. É isso, eu espero que Deus os abençoe. Até a próxima.